A verdadeira história de Jesus Cristo revelada. A Bíblia nos apresenta Jesus como alguém único, que transcende nossa compreensão comum do tempo e da existência. Mas quem ele era antes da criação do mundo? O que significava para Jesus compartilhar a mesma glória que o Pai antes que os fundamentos da terra fossem estabelecidos? Essas perguntas intrigantes carregam em si o mistério da própria essência de Jesus e seu relacionamento com o Pai desde o princípio. Antes da criação do mundo, antes mesmo que os alicerces da terra fossem estabelecidos, Jesus existia em uma glória que transcende nossa compreensão humana. A pré-existência de Jesus é um conceito fundamental para a compreensão de sua divindade e eternidade. Nos textos bíblicos encontramos afirmações contundentes sobre quem era Jesus antes de todas as coisas. Em João capítulo 17, ao elevar sua voz ao Pai, Jesus declara: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Essa afirmação revela algo extraordinário: que Jesus, o Filho de Deus, possuía uma glória anterior à própria criação do tempo. Essa glória era compartilhada em perfeita união com o Pai, refletindo a essência divina e eterna de Cristo. Compreender essa pré-existência não é apenas uma questão teológica. Ela ilumina a grandiosidade e eternidade de Cristo e nos convida a contemplar a profundidade do amor e propósito divinos. Antes da criação do mundo, a verdadeira história de Jesus Cristo revela um aspecto fascinante e profundo de sua pré-existência. Ao mergulharmos nos escritos bíblicos, somos levados a compreender que Jesus não era apenas uma figura histórica comum, mas sim alguém eterno e transcendente. Em João capítulo 17, ao dirigir-se ao Pai, Jesus revela um aspecto singular de sua relação prévia à criação do mundo. Sua declaração: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse", nos convida a contemplar a profundidade desse relacionamento eterno entre o Filho e o Pai. Essa união íntima e eterna vai além dos limites humanos de tempo e espaço, revelando a natureza divina e transcendente de Jesus Cristo. Compreender essa pré-existência não apenas enriquece nossa fé, mas também nos desafia a repensar nossas concepções sobre a eternidade e a grandiosidade do amor divino. Antes da criação do mundo, a verdadeira história de Jesus Cristo revela um aspecto fascinante e profundo de sua pré-existência. Nos escritos do Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Verbo ou Logos, uma figura que transcende a compreensão humana. O termo Logos remete à ideia de uma palavra ativa e criativa que estava com Deus desde o princípio e era Deus. João 1. Essa descrição vai além de uma simples existência. Ela aponta para a participação ativa de Jesus na criação e na manutenção do universo. No versículo 2 do mesmo capítulo, João reforça essa ideia ao afirmar que o Verbo estava com Deus no princípio, indicando um relacionamento íntimo e eterno entre o Filho e o Pai. A pré-existência de Jesus como Verbo nos leva a refletir sobre sua natureza divina e seu papel fundamental na ordem cósmica. Ele não apenas testemunhou a criação, mas foi o agente ativo por meio do qual todas as coisas existência. João 3. Compreender essa dimensão da pré-existência de Jesus nos convida a contemplar sua soberania, poder criativo e autoridade sobre toda a criação desde os tempos eternos. A pré-existência de Jesus é um conceito que se destaca na carta aos Colossenses, escrita por Paulo. Neste livro, Paulo descreve Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 15. O termo primogênito não se refere a Jesus como o primeiro ser criado, mas sim como aquele que possui uma posição única de honra e autoridade sobre toda a criação. Paulo continua afirmando que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Essa declaração revela que tudo o que existe, tanto no âmbito físico quanto espiritual, foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Além disso, Paulo enfatiza que ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mostrando que Jesus não apenas iniciou a criação, mas também sustenta e mantém toda a existência. Essa visão clara da eternidade de Jesus como Criador e sustentador do universo revela a profundidade de sua glória e poder, transcendendo os limites do tempo e da matéria. Ao mergulharmos nos escritos bíblicos, somos levados a compreender que Jesus não era apenas uma figura histórica comum,
mas sim alguém eterno e transcendente. Em João capítulo 17, ao dirigir-se ao Pai, Jesus revela um aspecto singular de sua relação prévia à criação do mundo. Sua declaração, "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse", nos convida a contemplar a profundidade desse relacionamento eterno entre o Filho e o Pai. Essa união íntima e eterna vai além dos limites humanos de tempo e espaço, revelando a natureza divina e transcendente de Jesus Cristo. Compreender essa preexistência não apenas enriquece nossa fé, mas também nos desafia a repensar nossas concepções sobre a eternidade e a grandiosidade do amor divino. Ao compreendermos a preexistência de Cristo, somos convidados a mergulhar nas profundezas da fé e expandir nossa compreensão espiritual. A noção de que Jesus existia antes da criação do mundo nos desafia a refletir sobre a natureza eterna e transcendente do Filho de Deus. Essa compreensão não apenas enriquece nosso conhecimento teológico, mas também nos leva a contemplar a grandiosidade do amor divino e o propósito eterno de Cristo. Ao estudarmos quem Jesus era antes de todas as coisas, somos conduzidos a uma jornada espiritual que nos permite vislumbrar a eternidade, o tempo e o relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. Compreender a preexistência de Cristo não é apenas uma questão intelectual, é um convite para fortalecer nossa fé, expandir nossos horizontes espirituais e nos conectar mais profundamente com a essência divina de Jesus. A glória compartilhada entre o Pai e o Filho revela a profunda união e igualdade de essência entre eles. Antes da criação do mundo, essa glória era uma característica intrínseca e compartilhada, demonstrando a unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Enquanto a Bíblia afirma que Deus não divide sua glória com mais ninguém, Isaías 42:8, Jesus revela que ele possuía uma unidade absoluta com o Pai, compartilhando da mesma glória desde a eternidade. Essa partilha não era uma conquista adquirida, mas sim uma essência que sempre existiu, refletindo a igualdade de natureza entre o Pai e o Filho. Compreender essa glória compartilhada é essencial para nossa compreensão da Trindade, pois confirma a divindade de Jesus e sua posição única como parte integral do Deus triuno. Essa união eterna de glória não apenas fortalece nossa fé, mas também nos conduz a uma adoração mais profunda pela grandiosidade do nosso Salvador. A glória compartilhada entre o Pai e o Filho é um mistério profundo que revela a natureza divina e eterna de Jesus. Antes da criação do mundo, essa glória era uma expressão da perfeita união entre o Pai e o Filho, refletindo a igualdade de essência e poder. Enquanto a Escritura afirma a exclusividade da glória de Deus, Isaías 48, Jesus revela que ele compartilhava dessa mesma glória desde a eternidade. Essa partilha não era apenas uma questão de prestígio, mas sim uma manifestação da unidade essencial entre o Pai e o Filho. Ao compartilhar da mesma glória do Pai, Jesus confirma sua divindade e sua posição única na Trindade. Essa compreensão não apenas enriquece nossa fé, mas nos leva a uma adoração mais profunda pela grandiosidade do nosso Salvador. A preexistência de Jesus é um dos fundamentos essenciais para compreender a doutrina da Trindade, que revela a natureza triuna de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da criação do mundo, Jesus existia em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo em uma união eterna e indivisível. A Trindade não é uma divisão de poder, mas sim uma união perfeita de três pessoas divinas em um único Deus. Ao declarar que compartilhava da mesma glória com o Pai desde antes da fundação do mundo, Jesus evidencia sua igualdade de essência e propósito com o Pai. Essa revelação não apenas confirma a natureza divina de Cristo, mas também nos conduz a contemplar a grandeza e complexidade do relacionamento trinitário. Compreender a preexistência de Jesus à luz da Trindade nos aproxima do mistério da unidade divina e nos ajuda a vislumbrar a plenitude do Deus triuno em sua essência eterna. A preexistência de Jesus como o Verbo eterno vai além de uma simples existência anterior à criação do mundo. Ao ser descrito como o Verbo, Jesus é apresentado como a própria expressão viva e ativa de Deus, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas. Essa identidade divina e criativa de Jesus não apenas estabelece sua soberania sobre a criação, mas também revela sua participação ativa na ordem cósmica. O Verbo não apenas testemunhou a formação do universo, mas foi o agente primordial que trouxe à existência cada aspecto do cosmos.
Compreender Jesus como o Verbo eterno nos leva a contemplar sua autoridade criativa e seu papel fundamental na sustentação da vida e da ordem universal. Ele não é apenas um observador passivo da criação, mas sim o princípio ativo e criativo que mantém toda a existência coesa e em harmonia com seu propósito divino. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Agora você tem uma visão mais profunda da verdadeira história de Jesus Cristo. Que essa compreensão fortaleça sua fé e esperança em um Deus eterno e fiel.